Meus queridos irmãos, boa noite a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Nós vamos prosseguir de onde paramos. Essa é a nossa terceira exposição nesse capítulo 11 de Marcos. E hoje vamos tratar do verso 15 ao verso 19. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós aqui chegamos nessa noite para adorar o Teu nome e nós queremos Te agradecer por esse privilégio. Agora, Senhor, também é nos dado o privilégio de ouvir a Tua voz por meio da exposição da Tua palavra, o Teu santo Evangelho. Deus, seja misericordioso para conosco. Fala conosco, corrige os nossos pecados, transforma a nossa conduta, santifica o nosso viver. O Senhor se utilize de tudo que vai ser pregado hoje à noite para redirecionar tudo que está torto, consertar tudo que está errado e despertar o teu povo no propósito de glorificar o teu nome. Peço a Deus a tua graça, o renovo das tuas forças, das minhas forças, e assim, Senhor, que a tua bondade prevaleça sobre todos nós. Em nome de Jesus, amém. Pode assentar-se, irmãos. Meus irmãos, ao iniciar as exposições nesse capítulo 11 de Marcos, nós chamamos atenção para o fato de que esta é a última semana do Senhor Jesus aqui na terra. Nós também dissemos que é justamente nessa última semana que o Senhor está tirando o véu. O Senhor está se revelando como o verdadeiro Messias. Sua identidade messiânica, de alguma maneira, permaneceu oculta até o presente momento. Mas uma vez que está faltando uma semana, e que, portanto, ele já cumpriu sua missão aqui na terra, esse microfone está ruim. Convém, então, que todos saibam que ele é o Messias. É claro que isso vai implicar na morte dele. Mas convém que depois que ele estiver pendurado naquele madeiro, todos saibam que aquele que foi morto é o Filho de Deus. Então, o que é que Jesus faz? Ele começa a revelar sua identidade quando ele entra em Jerusalém e ele é ovacionado e aclamado como rei. O segundo momento é quando ele manifesta o seu juízo de poder matando aquela planta. Um milagre, o último milagre que o Senhor faz, exatamente um milagre negativo,
como que indicando que a porta da graça está se fechando para os judeus e que a partir de agora eles estão debaixo de juízo por rejeitar o Salvador. E o terceiro sinal do messianado dele é que agora ele revela-se como juiz escatológico, aquele que virá para julgar o seu povo, para julgar a todo rebelde, a todo impenitente, a todo aquele que trocou os mandamentos de Deus pelos seus prazeres de pecado, a todos aqueles que preferiram adorar os ídolos do que o Deus vivo. Então, embora normalmente se diga que essa passagem é a passagem da purificação do templo, na realidade é do julgamento da falsa religião. É o juízo de Deus caindo sobre aquele povo. Diante disso, meus irmãos, é que eu gostaria de lembrar um pouco aqui a cronologia desses fatos. O primeiro fato, o primeiro acontecimento, ele se dá justamente no sábado. Jesus entra, aliás, no domingo, Jesus entra em Jerusalém, depois ele visita o templo e volta para Betânia. No dia seguinte, uma segunda-feira, Jesus vai ao templo, lança a mão de um chicote e revela sua ira sobre aquela estrutura religiosa corrompida. Então, observe que a partir de agora, Marcos vai colocar a agenda de Jesus em cada dia dessa semana. Então, ele entra em Jerusalém no domingo, é ovacionado como rei, ele vai ao templo, contempla cada detalhe minuciosamente, como, se preparando para o dia seguinte, ele vai para Betânia, repousar lá. No dia seguinte, quando ele vai saindo de Betânia, é como se ele vai introduzir o juízo sobre o templo, matando aquela planta por ela não ter frutos. E por essa mesma razão, ele lança a mão do chicote e traz juízo sobre todos aqueles religiosos, porque não encontrou fruto. Então é como se o Senhor dissesse, essa nação tem que morrer como aquela planta, porque rejeitou os meus oráculos, matou os meus profetas, rejeitou as correções dos céus, e agora perecem nessas estruturas envelhecidas, pecaminosas, arruinadas, que apenas revelam a pecaminosidade e a natureza dos seus corações corrompidos. Dito isso, irmãos, eu acredito que aqui tem uma mensagem sobre reforma. Nós acabamos de comemorar mais um ano da reforma protestante. E eu estava meditando nesse texto durante dias e dias. E acaba que eu terminei fazendo uma escolha que eu fiquei muito temeroso de eu não estar com alguma forçação hermenêutica. É quando você força o texto a dizer o que você quer dizer. Mas é com muito temor que eu cheguei a uma conclusão de que eu poderia pregar aqui hoje à noite sobre os 5 solas, os 5 pontos da reforma, os 5 pilares da reforma, que são os 5 pilares insubstituíveis e indispensáveis para a reforma, a verdadeira reforma da religião, para a verdadeira reforma da igreja. Então, eu espero que o tempo me seja suficiente para eu expor aqui esses 5 elementos que caracterizam a reforma durante o decorrer da história. Então, vejamos, irmãos. Primeiro, eu vou seguir não aquela ordem que às vezes se segue, mas a ordem do texto. Somente Cristo. Se nós queremos reformar a igreja, temos que reconhecer que é somente Cristo que faz isso. Então, defender a reforma da igreja implica em reconhecer que somente Cristo tem a autoridade para governar a igreja. Amém, irmãos? Se você se propõe a defender a reforma hoje, se você é favorável à reforma da igreja, por entender o que Lutero disse,
igreja reformada, sempre se reformando. Você precisa atentar para isso. Defender a reforma implica em reconhecer que somente Cristo governa a igreja. Só Ele tem a autoridade para conduzir a igreja, para guiar a igreja, para trazer consolo, para restaurar, para santificar, mas também para julgar, para castigar, para disciplinar, para tirar tudo que não presta do seio da igreja e torná-la santa, sem mácula e sem ruga, porque foi por uma igreja assim que ele morreu, ele derramou o seu sangue e nos comprou para que sejamos uma igreja agradável, uma noiva agradável ao seu noivo, e não a essa cultura mundana e corrompida. Meus irmãos, vejamos isso aqui nos versos 15 e 16. O texto diz que depois de amaldiçoar aquela planta, eles foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou, já de caso pensado, não por um impulso, mas porque ele planejou desde o dia anterior. Quando Jesus entrou no templo, o texto diz que ele começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Eu quero que você observe isso. Ele expulsou não apenas os que vendiam, os que lucravam, mas os que mantinham o sistema, alimentavam o sistema. Aqueles que, em nome da comodidade, davam suporte para aquelas estruturas se manterem economicamente válidas. E aí o texto diz que ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E o texto diz que a partir daí, ele não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Ele não permitia que ninguém ocupasse aquele espaço, colocando algum intruso na casa do Senhor, ou se utilizando de alguma coisa com a intenção de lucrar. Meus irmãos, o reformador João Calvino diz que naqueles dias, o comércio de compra e venda estava acontecendo dentro das próprias muralhas do templo. Lá estavam os vendedores, pronto para suprir os judeus que vinham de países distantes com qualquer sacrifício que desejassem oferecer. As pessoas vinham dos lugares mais longínquos, então, por uma questão de comodidade, a pessoa não ia trazer um animal, eles já traziam dinheiro, e quando chegavam ali, o dinheiro deles não servia, tinha que fazer uma troca. Então já tinha um câmbio esperando, os banqueiros esperando, para trocar o dinheiro estrangeiro pelo dinheiro local. Porque a lei não permitia que você usasse o dinheiro estrangeiro para o culto religioso. Então, os cambistas estão ali instalados e também os vendedores de animal. Então, Calvino continua, lá estavam os cambistas, prontos para trocar o dinheiro estrangeiro por moeda corrente da nação. Bois, ovelhas, cabras e pombas estavam lá expostos, como se o lugar fosse um mercado. Era possível ouvir o tilintar das moedas, como se aqueles átrios sagrados fossem um banco ou uma casa de câmbio. O surpreendente, irmãos, é que quando Jesus começa a virar as mesas, a expulsar os cambistas, os vendedores e os compradores do mercado religioso, nenhuma daquelas autoridades tentou impedi-lo. Ninguém. Eu acredito, irmãos, por duas razões. A primeira é porque eles se depararam com a autoridade messiânica de Cristo. E eles, de alguma maneira, tremeram em enfrentar o Senhor.
Mas a segunda é que a situação era tão caótica que não dava para negar. Aquele lugar precisava de reforma. Reforma urgente. O texto, porém, nos diz que, ao contrário dos líderes religiosos, já acostumados com aquela realidade, acomodados com aquelas estruturas de pecado, Jesus não estava disposto a compactuar com tais pecados. Tomado de indignação com aquelas cenas, ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam e derrubou a mesa dos cambistas. A prova, de irmãos, de que os desvios de corrupção dessa religião eram tão notórios, é que o próprio Jesus já havia alertado: esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É importante observar que a indignação de Jesus é generalizada. As estruturas estão completamente corrompidas. É como se disséssemos: ninguém aqui se salva. Quem não está envolvido diretamente, indiretamente compactua, participa dos pecados alheios. Quem se cala, quem se silencia, concorda. Jesus se revelou aqui, irmãos, como o verdadeiro Senhor do templo. Uma vez que Jesus é o Senhor do templo, convém que o lugar de culto seja lugar de culto. Convém que o lugar de adoração seja lugar de adoração. Interesses comerciais e fraudulentos, como aconteciam naqueles dias, são sempre reprováveis. Aqui, irmãos, surge uma pergunta: como aplicar o chicote de Jesus para os nossos dias? Como aplicar o chicote de Jesus para a realidade atual? Antes, deixa eu fazer uma observação importante. Quando surgiu o movimento de danças na igreja, eu era questionado aqui e em todos os lugares que eu ia. Porque a ideia, sobretudo dentro do contexto da minha denominação, é que se eu não introduzisse dança no culto, a igreja estava defasada. Lembro-me de pessoas que saíram daqui porque eu não cedi aos seus desejos de dançarinos. E todas as vezes, na sala de aula, com alunos, pregando em alguma igreja, em algum evento, conversando com pessoas, que eu dizia que não encontrava base bíblica para isso, que esse não se constituía em um elemento de culto. As pessoas diziam: mas Davi dançou. Miriam dançou. Eu disse: eu tenho a ver com isso. Primeiro, Davi e Miriam não dançaram no culto. E nem introduziram a dança deles no culto. Foi um momento público de celebração, de espontaneidade, nada programado nem ensaiado, nada produzido nem fabricado. Acredito mesmo que foi uma ação do Espírito, movendo o coração deles. Mas aquilo não passou a ser elemento instituído no culto ao Deus. Então é preciso separar as coisas. Eu estou citando esse exemplo, irmão, porque esse texto aqui, muita gente diz: mas Jesus pegou o chicote. Eu quero dizer que esse é o único lugar que Jesus lança a mão do chicote. Em geral, ele estende a mão para curar, para abençoar, para perdoar. Aqui, como eu disse, ele se revela como juiz escatológico que virá para julgar os pecadores. Eu diria para você que eu, como pastor, não posso usar esse texto para reivindicar a autoridade pastoral
sobre vocês. Eu diria para vocês que, como igreja, a gente não pode usar esse texto para reivindicar a autoridade espiritual sobre quem quer que seja. No entanto, o que a gente pode aprender com o chicote? Devemos olhar para esse texto e entender que, embora Jesus aqui esteja se revelando como Messias prometido, tudo o que ele quer mostrar é que ele tem autoridade para julgar sua igreja. Ele tem autoridade para governar sobre ela, e que o poder da igreja está nas mãos dele, não na mão de ninguém. Ninguém controla a igreja do Senhor, ninguém é dono dela. Ninguém chantageia a igreja do Senhor por causa do dízimo, por causa da sua influência, por causa do seu poder. Ninguém, a igreja é do Senhor. A despeito disso, eu tenho cuidado para não dizer a minha igreja, para que meu coração em algum momento não pense que eu tenho igreja. Ninguém tem igreja, só um tem igreja, Jesus. Ele comprou com o sangue dele. Então ele manda, e ele manda, e ele manda na igreja dele. Ele decide o que fazer com ela. Então, queridos, essa é uma verdade. Mas eu aprendo também que a igreja é dele, e por isso ninguém pode se apropriar da igreja com fins lucrativos. Ninguém pode tratar a igreja com motivações egoístas, pecaminosas. O Senhor não permite isso, ele pedirá conta de todo aquele que usurpa a igreja dele. Se tem uma coisa que o Senhor condena, é adultério espiritual. É aquele que acha que pode usufruir da igreja dele, a noiva é dele. Ele não divide com ninguém. O que eu aprendo, irmãos, é que Cristo se ira contra os pecados da igreja. A nenhum de nós deveria tolerar aquilo que Cristo odeia. Nenhum de nós deveria tolerar um culto humanista, coach. Nenhum de nós deveria aceitar um culto motivado por emocionalismo, por misticismo, por falsas revelações, por pregações heréticas, louvores que apenas animam as pessoas, mas que não glorificam a Deus. O supremo juiz da igreja não admite essas coisas. Ele também não admite que nós substituamos a sua escritura por tradições, por costumes, por influências da cultura. Não. Ele não se agrada de ritos, de oblações, de adoração de lábios. Ele quer corações quebrantados, contritos na presença dele. Vidas santificadas e rendidas diante do seu senhorio. Sobretudo, eu aprendo que uma vez que somente Cristo governa sobre a igreja, nenhum de nós pode ser igreja sem que permaneça debaixo da vontade dele. Nós não podemos ser igreja fazendo a nossa vontade, vivendo para nós mesmos. Ser igreja é abrir mão da nossa vontade, é negar a si próprio, é carregar a cruz, é dizer que o senhorio dele está acima de todas as coisas. Portanto, quando eu olho para Jesus com esse chicote na mão, enfrentando a falsa religião, os falsos líderes, os falsos adoradores, eu compreendo perfeitamente que aqui é um recado à igreja de todos os tempos. Jesus não é apenas o salvador da igreja, ele é aquele que governa a igreja. Logo, ele tem primazia. E tudo tem que convergir para ele. A oração, a adoração, a pregação, tudo é Cristo. Ele é o centro da igreja. Por isso, se queremos reforma, precisamos continuar afirmando o que foi dito no século XVI. Somente Cristo. Só Ele tem autoridade para virar a mesa dos cambistas e tirar da igreja
tudo aquilo que não condiz com a santidade dele. Amém? Segundo lugar, somente a Escritura. Defender a reforma da igreja implica em resgatar a centralidade das Escrituras na pregação. Aqui presta atenção, quem é Jesus? É a própria Escritura em pessoa, o Verbo encarnado. Não é isso? Jesus é o Verbo que se fez carne. Ele é a própria palavra personalizada, encarnada, materializada. Amém, irmãos? Então, o que eu quero dizer? É que Jesus, por si só, tem autoridade para fazer o que ele quiser. Mas presta atenção. Ele decidiu que ele não faria nada na vida da igreja que não fosse fundamentado na própria Escritura. Você já imaginou isso? O próprio Jesus, apesar de toda a autoridade messiânica que ele tem, Rei e Senhor, ele ainda assim decidiu que tudo que ele fizer, ele vai santificar a igreja, ele vai reformar a igreja, ele vai castigar a igreja, ele vai abençoar a igreja, ele vai avivar a igreja, ele o fará segundo as Escrituras. Está vendo uma prova aqui? Se alguém quisesse perguntar para Jesus, Jesus, que autoridade você está fazendo isso, já que eu não creio que você é Messias? Olha o que ele mostrou. Quando alguém começou ali a ficar admirado com a obra que ele estava fazendo, olha o que ele fez. Verso 17. Também os ensinava e dizia, não é isso que está escrito? Sabe o que Jesus está dizendo? Por que vocês estão surpresos? Eu estou fazendo alguma coisa que não esteja nas Escrituras? E aí, irmãos, devocionalmente, a gente leu duas passagens aqui hoje. Jeremias e Isaías. Jesus está citando essas duas passagens. O capítulo 7 de Jeremias, o famoso discurso do profeta Isaías. Medite nesse capítulo. Esse capítulo é um capítulo histórico, que ali, de maneira, é como se ele fizesse uma síntese dos pecados de Israel e acusasse aquele povo de que a ira de Deus está diante deles. Mas a outra passagem que o profeta vai citar é Isaías 56. E nas duas passagens, a base para o que Jesus está fazendo aqui. Eu não vou expor e interpretá-las agora, porque eu farei nos demais tópicos. Mas aqui eu só quero destacar uma coisa para vocês. Também os ensinava e dizia, não é isso que está escrito? Ouça, irmãos, toda reforma na vida da igreja tem que ser com base no que está escrito. Eu não tenho o direito de reinventar a igreja. Eu não tenho o direito de imaginar que eu tenho avivamento para a igreja, que eu tenho reforma para a igreja, que eu tenho a solução da igreja. A solução da igreja está na Escritura. A Escritura é o supremo regulador do culto da igreja, da vida da igreja, a base de fundamentação de toda a doutrina da igreja. Por isso, Jesus aponta para as Escrituras como se dissesse, vão, examine as Escrituras, para ver se vocês não entenderão que o que está acontecendo aqui é exatamente o que as Escrituras dizem que deveria acontecer. Então, meus irmãos, a justificativa apresentada pelo nosso Senhor é incontestável. Está escrito. Por que você expulsou os cambistas? Está escrito. Está escrito. A casa do meu pai tem que ser casa de oração. Tem que ser casa das nações. Isso aqui não pode ser um covil, um lugar em que parece um covil de salteadores. Vocês deveriam entender o que eu estou fazendo aqui. Meus irmãos, o Senhor está dizendo que o seu respaldo é a Escritura. Esse é o princípio que rege as reformas na vida da igreja. Esse é o princípio que rege o culto na vida da igreja. A Escritura.
Assim como nosso Senhor usou as Escrituras para purificar aquele templo, é pelas Escrituras que Ele purifica a sua igreja hoje. É pelas Escrituras que Ele tem reformado a sua igreja ao longo dos anos. Não é à toa que esse foi o grande brado da reforma. Só a Escritura. Não a tradição. Não as bulas do Papa. Só a Escritura. Essa semana repercutiu aí a decisão do novo Papa, né? Recentemente empossado, o Papa da Igreja Romana. E esse Papa disse que Jesus é o único redentor da igreja. Maria não é corredentora. Só Jesus é o redentor da igreja. Eu não sei como entender essa fala do Papa. Eu não sei o que dizer. Eu só não sei como é que a Escritura está dizendo isso há 2000 anos atrás e só agora o Papa concluiu essa verdade. Eu não entendi. Mas presta atenção, tem um problema aqui muito grave que a Igreja de Roma precisa resolver. Eles dizem que o Papa é infalível. Então agora só tem um Papa infalível, porque os outros, um Papa infalível, porque os outros são todos falíveis, porque todos os outros erraram. Disseram que Maria era corredentora. Então desconsidera tudo que os papas disseram. Mas o próximo que vier pode dizer que esse é infalível. É falível, aliás. É sujeito a erros. Então veja que a igreja não pode se sustentar em tradição humana, em pensamentos de homens, porque um diz uma coisa, o outro diz outra. Mas você sabe qual é a base de firmeza e de sustentação para a igreja? Está aqui em 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por quem, irmãos? Por Deus. E útil para o ensino. Olha a reforma aqui, ó. Ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Com que propósito? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso é a Escritura que produz. É por isso, irmãos, que nós, que somos herdeiros da reforma, vamos sempre dizer, está escrito. Ou não está escrito. Todas as vezes, irmãos, que a gente canta, que a gente ora, que a gente conversa sobre algum assunto, nós devemos nos basear naquilo que está escrito. O fato, irmãos, é que Ele limpará a sua casa de tudo que a contamina e gera iniquidade. Ele expulsará do meio dela tudo que é mundano e profano. Ele fará isso de acordo com as Escrituras. Hoje, eu recebi um casal no meu gabinete, depois do EBD, e conversava com aquele casal, e os dois em lágrimas. Dizia, pastor, foi um homem, um pastor pregar na igreja que eu estava, e ele chegou e disse, olha, eu quero dizer que Deus não é inimigo do diabo. Deus é inimigo dos homens. Jesus é irmão de Lúcifer. E todos os crentes são luciferianos. Agora, irmãos, essa igreja traz o nome de uma das 3 denominações mais históricas desse país. Você sabe por que essas coisas acontecem? Porque o que menos importa é o que está escrito. E quando nós ficamos à mercê da nossa cabeça, a gente diz qualquer besteira. E o povo acredita em qualquer besteira, se não tiver Bíblia. Então, o que eu quero dizer aqui hoje à noite é que o nosso Senhor deseja ensinar
nessa passagem uma coisa que está muito clara. Ele está dizendo que tudo que está em desacordo com a reverência, a pureza da sua casa, conforme as Escrituras determinam, deve ser extirpado, sem que haja nenhuma concessão ou tolerância. Irmãos, nós não podemos ter nenhuma tolerância com nada daquilo que é contrário ao que está escrito. Tudo que contraria o que está escrito não serve para a igreja, porque a igreja é pautada pela Escritura. Amém? Mas há uma terceira verdade que eu gostaria de destacar. Somente a graça. Defender a reforma, irmãos, da igreja, implica em reconhecer que a salvação é obra exclusiva da graça de Deus. Eu quero chamar a atenção para a parte B desse versículo 17. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. É possível que o que mais chocou as pessoas ali não foi Jesus virar a mesa do templo, as mesas do templo, expulsar os cambistas. O que mais chocou aquelas pessoas não foi Jesus expulsar os animais. Sabe o que mais chocou? Essa afirmação: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vou explicar por quê. Prestem bem atenção para entender essa parte. O templo, nós sabemos que tinha o Santo dos Santos, onde o sacerdote entrava, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer o sacrifício da expiação em prol da nação. Existia a outra parte, que era separada pelo véu, que era o lugar santo, o Santo dos Santos e o lugar santo, onde ficavam os homens. Tinha uma outra parte que ficavam as mulheres. E na periferia do templo, o que se chama de átrios, era onde ficavam os gentios. Os gentios não tinham acesso ao lugar de culto propriamente dito. Eles estavam ali, mas eles não podiam entrar. E aquele lugar, que era dedicado aos gentios, justamente esse espaço, havia se tornado o lugar das negociatas. Em outras palavras, o comércio tomou o lugar dos gentios. O comércio tomou o lugar da missão. A igreja deveria estar preocupada em alcançar os gentios, mas estava mais preocupada em lucrar. Era mais importante ganhar dinheiro do que fazer missões. Vamos dizer isso aí. Vamos contextualizar aqui. Então, o que acontece? Quando Jesus percebe que os átrios do templo, que deveria estar tomado de gentios, se preparando para receber o Messias, já que o Messias não viria apenas para Israel, mas como oferta de salvação para todas as nações, quando Jesus olha para aquilo ali, ele diz: está errado. Vocês expulsaram os gentios, porque diziam que os gentios eram imundos, e transformaram o meu culto numa experiência imunda, profana. Então, contrariando essa prática, ele diz: a minha casa não tem que ser lugar de comércio. A minha casa tem que ser casa de oração, não apenas para judeus, mas para todas as nações, para todos os povos. Agora, irmãos, tem um problema aqui. Por quê? De que maneira essa casa de oração seria casa para as nações, se a própria lei do Velho Testamento dizia que o sacrifício oferecido era apenas em prol do povo da aliança, o povo da circuncisão? Os gentios estavam fora da aliança, não eram circuncidados. Como é que Jesus chega agora e com essa palavra? Ora, o texto que a gente leu em Isaías 56 está dizendo, irmãos, que os estrangeiros, os eunucos,
Todos aqueles que estavam de fora do templo, que não podiam ter acesso, agora seriam agregados com aqueles que já estavam se congregando. Que o Senhor traria de toda parte, que sua casa seria a casa das nações. Ora, o que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, irmãos, que se na antiga dispensação não havia um sacrifício em favor dos gentios, na nova dispensação há um sacrifício. Não porque os cordeiros são imolados, não porque os bezerros são mortos, mas porque o cordeiro que tira o pecado do mundo seria finalmente ofertado. Quando ele pegou o chicote, virou a mesa, espantou os animais, ele está dizendo, acaba com isso. Não falta só uma semana, não precisa mais de sacrifício, não precisa mais desse comércio, de animais. Eu vou ser a oferta, o sacrifício dos gentios, e finalmente a minha casa será a casa das nações. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? O véu vai ser rasgado e eu vou transformar as nações num grande santo dos santos. Em toda parte, em todo lugar. Lembra-se do que ele disse para a mulher? Mulher, a samaritana, no capítulo 4 de João. A hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e o Espírito em verdade. São esses que o Pai procura. Não é mais nem em Jerusalém, nem no monte. Os verdadeiros adoradores são aqueles que o Pai procura. E Ele já os achou. Amém. E eles estão em todas as nações. A parede da separação caiu quando o véu se rasgou. E agora, irmãos, o que o Senhor está dizendo é, a minha casa será casa de oração para todas as nações. Amém? É por isso que o Evangelho chegou a nós. Porque o Senhor não apenas nos deu um lugar nos átrios, mas nos convida, por meio de Cristo, a acessarmos o Santo dos Santos, o trono da graça. O véu se rasgou. E não por sacrifício de animais comprados a preço de ouro, inflacionados, debaixo da corrupção desses vendedores, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos levados à presença de Deus. Amém. Agora, irmãos, independe de ser judeu ou gentil, agora é somente pela graça. Somente a graça. Somente a graça faz com que os gentios tenham livre acesso à casa de Deus. O véu se rasgou. Pela graça, a salvação para as nações. A casa de Deus agora é casa de todos os povos. Amém? Então, essa graça é o que Paulo pregou em Efésios. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Aquelas pessoas confiavam nos seus sacrifícios. Jesus está dizendo, agora é o sacrifício dele. Não é o trabalho deles, não é a compra que eles fazem, é tudo pela graça. É Jesus Cristo. Amém? Isso, irmãos, me leva a duas aplicações imediatas. Primeiro, Jesus está dizendo que a missão da igreja é sem fronteiras. Se a casa do Senhor é para todos os povos, a missão da igreja é para todos os povos. Amém? Segundo, irmãos, ao contrariar os interesses dos vendedores, Jesus deixou bem claro que se a casa é de Deus, convém que seja lugar de salvação. Convém que os pecadores sejam regenerados, transformados e libertos. A graça não é um paliativo. A graça é regeneradora, é transformadora, é santificadora. Amém? Quarto lugar, irmãos, somente a fé. Defender a reforma da igreja
implica reconhecer que o justo viverá da fé somente. Olha a última parte do verso 17. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Minha casa deveria ser casa de oração para as nações. Mas olha o que vocês fizeram dela. Um covil de salteadores. Irmãos, agora eu vou convidar vocês para a gente ler o que Jeremias disse, porque Jesus retirou esse texto, essa fala dele aqui, a última parte do verso 17, ele retirou do capítulo 7 de Jeremias. Então vamos ver só mais um pouquinho, vocês já leram antes, mas vamos ver o verso 4 desse capítulo 7. Olha o que é que Jeremias está dizendo. Não confie em palavras falsas dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Os falsos profetas diziam, Deus não vai trazer ira sobre nós. Olha o templo do Senhor aí. Ele não vai destruir esse templo. É o templo do Senhor, o templo do Senhor. Agora, olha o verso 9 em diante. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal, seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado, e depois vêm e se põem diante de mim, neste templo, que se chama pelo meu nome, e dizem, estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que este templo, que se chama pelo meu nome, é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. O Senhor está dizendo, olha, ninguém me disse, viu? Eu vi. Vocês pecaram, pecaram e pecaram. E vieram se esconder aqui. Por que covil de salteadores? Irmãos, existiam naquela época as cavernas, lugares rochosos. Os ladrões passavam o dia roubando, passavam a noite roubando. Matavam, roubavam, destruíam as casas. Quando era durante o dia, eles se escondiam naquelas cavernas, naqueles lugares. E ali era um covil de salteador. O que é o covil? Um esconderijo. E eles ficavam lá, contando vantagem. Matei um, matei dois, olha aqui quanto dinheiro eu tive. E todos se exibindo da força que eles tinham para cometer crimes. E aquilo ali, portanto, era um covil de salteadores. Lugar de gente que se esmera no seu próprio pecado, que se orgulha da sua maldade, da sua astúcia, da sua habilidade para o mal. E sabe o que é que Jeremias está dizendo? Que esse povo matava, roubava, adulterava, dava falso testemunho, adorava os ídolos. Quando era depois, eles vinham para a casa de Deus e diziam, aqui a gente está protegido. Deus não vai fazer nada contra a gente. Templo do Senhor, templo do Senhor. Eles transformavam aquele lugar, irmãos, na sua segurança. E Jeremias está dizendo, Deus viu tudo isso, e Ele vai julgar vocês, e vai julgar essa nação, e vai julgar essa casa. A Babilônia veio, destruiu o templo, destruiu os muros, a nação, levou os filhos de Israel cativo. Tudo isso se cumpriu. Quando Jesus aplica esse texto, Ele está dizendo, vocês transformaram a minha casa nesses dias, como nos dias de Jeremias, num covil de salteadores. Vocês são hipócritas, sepulcros caiados, vivem na prática do pecado, vêm na minha casa, compram animais aí, vendem, negociam e acham que isso vai proteger vocês? Vocês acham que a minha casa é um covil de salteadores? É um lugar de proteção para criminosos? E, portanto, irmãos, aqui a ira de Deus é manifesta nas palavras de Jesus, assim como nos dias de Jeremias.
O que é que eu quero colocar aqui? Porque somente a fé. Irmãos, colocar a fé em espaços religiosos, em ritos, em tradições, não resolve nada. Somente a fé quer dizer somente a fé na obra de Cristo, no sacrifício de Cristo. Nós não podemos confiar em outra coisa. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos na igreja, mas nós estamos confiando nos anos de crentes que a gente tem. Nós estamos confiando de que o fato da gente vir aqui a cada domingo resolve todas as broncas. Mas o Senhor está dizendo assim: você acha que você mente, levanta falso testemunho, guarda ódio no seu coração, rancor, fica intrigado com o irmão dentro da igreja, e você acha que só o fato de estar aqui, você está livre da minha ira? Você acha que isso aqui é um covil de salteadores? Que você comete os seus pecados e se esconde da presença do Senhor? Não! O juiz escatológico está chegando, o juiz já está aqui. Então ele vira tudo. Então presta atenção, o justo viverá da fé, mas é a fé somente em Cristo. E aqueles que confiam em Cristo não podem viver do mesmo jeito, nas mesmas práticas do pecado de outrora. Se você foi salvo pela graça, se você é de Cristo e anda de acordo com a Escritura, vive pela fé na obra de Cristo, o pecado não condiz mais, as velhas obras não são mais condizentes, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Amém, irmãos? Então, é isso que o texto diz. Observe que o que o nosso Senhor faz aqui é redefinir o propósito da religião, redefini-la com base nas Escrituras, é reformar aquilo que precisa de reforma, é tirar de nós todos os amuletos para que a gente tenha fé só em Cristo. O justo viverá da fé. Amém? Mas eu vou, irmãos, para o último para a gente concluir. Somente a Deus a glória. Defender a reforma da igreja, irmãos, implica em saber que nosso bem supremo, mais do que a própria vida, é a glória de Deus. Olha os versos 18 e 19. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam a maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Veja, o que o texto está dizendo é que eles não fizeram nada, porque temiam a multidão, mas nos bastidores eles tramavam e procuravam ver uma estratégia de como matar Jesus. Então, durante aquela semana toda, desde o domingo, quando Jesus entrou em Jerusalém, até chegar sexta-feira, quando eles colocaram Jesus na cruz, eles tramaram, eles maquinaram toda semana, como colocar Jesus na cruz. Então, o que eu quero declarar aqui, irmãos? É que não dá para a gente querer reforma na igreja e amar a própria pele. Todas as vezes que você propõe reforma na igreja, você é rejeitado. Jesus está para ser morto, porque ele propôs reforma na casa do Pai. Os profetas foram mortos. Os apóstolos foram mortos. Os reformadores foram ameaçados de muitas formas. Um momento ímpar da história em que Deus decidiu guardar aqueles homens para que a reforma andasse. Mas de muitas formas eles eram alvo de todo tipo de tirania, de trama diabólica, e o Senhor os guardou. Mas a história está repleta de pessoas que, porque buscaram a pureza da igreja, como os puritanos, a pureza da doutrina, a pureza do culto,
a pureza da vida. Eles foram rejeitados, apedrejados. Quem não se lembra de Estevão? Quantas vezes Paulo foi preso, expulso das cidades? A pergunta é, irmãos, nós estamos comprometidos com o nosso bem-estar ou com a glória de Deus? O lema da reforma é só a Deus a glória. Se nós estivermos comprometidos com esse mundo, conosco, nós não podemos pregar reforma. Então que se diga, amar a reforma é amar a glória de Deus. E quem ama a si mesmo não quer reforma. Você já chegou em algum lugar que está tudo em desordem assim e diz, tem uma faixa lá, um lugar público qualquer, e diz, olha, desculpe o transtorno, estamos em reforma. Já viu isso? Aí você olha e tem resto de construção de um lado, trabalhadores de outro, aí tem poeira para cá, barulho para todo lado, estamos em reforma. Não dá para fazer reformas sem mexer com as estruturas. Mas se nós queremos a glória de Deus, nós não podemos temer isso. Amém? Agora aqui, irmãos, tem uma outra coisa que eu não posso deixar passar. Olha o verso 19. Em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Jesus se protegeu contra o inimigo. Ele não tinha medo. Mas durante aquela semana, ele sempre à noite dava um jeito de dormir fora. Quando chegou a hora, ele se entregou. Você não vê Jesus aqui, mesmo quando pega o chicote, usar palavrão, agredir ninguém. Ele simplesmente destrói as estruturas porque ele está trazendo uma nova realidade. Ele destrói a roupa velha porque ele está trazendo pano novo. Ele destrói os odres velhos porque ele está trazendo vinho novo. Ele destrói o velho sistema porque ele traz um sacrifício novo. Mas a guerra dele não é contra A ou contra B. Nós precisamos entender isso. Nós não estamos lutando contra homens. Nós estamos lutando contra um sistema maligno e perverso. E convém que tenhamos o equilíbrio e a sabedoria para sabermos como agir em cada momento. Amém? Eu quero concluir, irmãos, com algumas aplicações. Primeiro, irmãos, considerando que num dia de domingo, Jesus entrou em Jerusalém, visitou o templo, convém que perguntemos, irmãos, se ao visitar a sua igreja, ele tem se agradado do nosso culto. Amém? Uma pergunta. Você não acha sugestivo que Jesus tenha entrado em Jerusalém no domingo? O sábado não era mais estratégico? Por que no domingo? Porque ele visitou o templo no domingo. Certamente, irmãos, ali ele já começa a fazer a transição do sábado como dia do Senhor para o domingo. A pergunta é, o que é que a gente está fazendo com o dia do Senhor? Esse dia é dia de adoração. O Senhor se agrada do nosso descanso, da dedicação que a gente presta a Ele. Nós precisamos pensar se esse dia é um peso para nós ou é uma experiência de celebração. Amém? Convém que seja de alegria e de gozo no Espírito. 2, irmãos, considerando que Cristo é quem governa a igreja, convém que nos humilhemos debaixo do seu senhorio. O que é que importa para você? A vontade do Senhor ou a sua? O que é que você busca de fato? O que é que você persegue? A vontade do Senhor ou que a sua seja feita? Terceiro, irmãos, considerando que a igreja é lugar de pregação, convém então que sejamos bons ouvintes da palavra de Deus, ouvintes comprometidos com a palavra de Deus.
Eu pergunto, o que é que você faz com a pregação que você ouve? O texto diz, a fé vem pelo ouvir. Em Apocalipse é dito, bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia. Quando Jesus se dirige à igreja de Éfeso e a todas as outras igrejas, ele sempre diz assim, quem tem espírito, ouça o que o Espírito fala à igreja. O que eu quero colocar aqui, irmãos? Igreja é lugar de pregação. Mas será que temos ouvido a palavra de Deus? E o que temos feito? Ouça o seguinte, nós vivemos numa época, irmãos, em que muitas igrejas se preocupam mais com aquilo que encanta os olhos do que com aquilo que alcança os ouvidos. Nós temos igrejas hoje que estão mais focadas na imagem do que naquilo que alcança os ouvidos. Deus nunca quis uma igreja voltada para imagens. Roma fez isso, medieval, na Idade Média. A reforma desfez. Mas na era da tecnologia, nós temos que ter muito cuidado. Porque tudo hoje é imagem. Mas Deus não quer alcançar os seus olhos. Ele quer alcançar os seus ouvidos. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Aquilo que encanta os seus olhos pode encantar o seu coração. Mas não significa que isso vai mudar a sua vida. Mas quando o evangelho entra, ele tem poder para transformar. Então, nós não podemos imaginar uma igreja centrada na estética, mas uma igreja centrada no evangelho. Aqui surge uma questão. Como disse Lutero, igreja é a casa da fala, do discurso, do logos, do ensino, da pregação, em que tudo que o pregador quer é alcançar os ouvidos, na expectativa de que o Espírito Santo alcance o seu interior. Amém? Mas aqui, irmãos, eu pergunto, qual é o culto que lhe agrada? É o culto do discurso, do raciocínio, do logos, da lógica, ou o culto mais artístico? É um culto mais inteligente ou mais melódico? Mais instrutivo ou mais sensitivo? Que mexe com suas emoções? Agora eu quero me dirigir aos pais no que tange a isso. Pais, treine os ouvidos e exercitem a mente dos seus filhos. Eles estão treinando demais os olhos e treinando pouco os ouvidos e a mente. Como é que eu faço isso? Ensinem seus filhos a ouvir. Libertem seus filhos da imagem. Ao contrário, eles nunca aprenderão a cultuar. Eu estava conversando com a empresária que lida com educação e preside uma escola cristã clássica em Natal, empresária cristã. Ela me disse que educar em nossos dias é um desafio sobre-humano. Ela disse, pastor, as crianças ficam aéreas em sala de aula. Não se concentram. Elas não suportam 1 hora de abstinência do celular. Então, o que vão fazer? Vamos tirar as crianças da sala de aula? Se elas não suportam 1 hora de abstinência, como é que nós vamos mantê-las aqui? E aí, vamos tirá-las do culto? O que eu faço então, pastor? Compre bons livros. Ensine o seu filho a amar a boa leitura. Quem lê mais, ouve melhor. Entende mais. Interpreta melhor. Quem lê mais, medita melhor. Quem lê mais, enxerga melhor. Quem lê mais, compreende melhor o sermão
do domingo. Qual foi o último livro que você leu? Você sabe por que os reformadores colocavam escola em todo lugar? Você sabe por que Lutero transformava igrejas em escolas? Porque queria que o sermão fosse melhor entendido, compreendido. E isso provocou uma revolução na educação europeia. Então, o evangelho não tem que alienar, tem que libertar em todas as áreas. Nós não podemos, irmãos, ficar no TikTok, quando poderíamos ler bons livros. Amém? Ensine seu filho a ler a Bíblia, a meditar na Bíblia. Portanto, o que estou dizendo é que se a gente não desenvolver esses dons que Deus nos deu, seremos uma geração de crentes alienadas, incapaz de entender o que ouve, de interpretar o que lê. E por fim, irmãos, considerando que o bem supremo da vida é a glória de Deus, precisamos refletir sobre o propósito da nossa existência. Para que estamos aqui, irmãos? Você imagine que você tem aí 17 anos e foi fazer o Enem. Aí você passa. Aí você entra na faculdade. Beleza, vamos comemorar, celebrar. Aí depois você faz carreira. Aí você conclui. Aí você consegue um bom emprego. Aí você se casa. Aí você gera filhos. Aí você chega lá aos 70 anos com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar. Como já dizia o poeta maluco. Aí, o que acontece? Você vai para os 80, vai para os 90, se tiver robustez, se depara com câncer e enfado. E o que você fez? O que é isso comparado com a eternidade? O supremo propósito da nossa existência é a glória de Deus. Precisamos repensar nossos valores, nossas escolhas, o que estamos fazendo com a vida. Se não estamos glorificando a Deus, nós estamos vivendo, estamos perdendo tempo. E Deus vai pedir conta de cada minuto da nossa caminhada. Portanto, irmãos, esse foi o brado da reforma. Só a Deus glória. E se queremos glorificar a Deus nessa cultura, é preciso demolir todos os ídolos e, sobretudo, aqueles que estão alojados em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Vamos ficar de pé, mas não sem antes cantarmos uma última canção.